Muito obrigada, Luís Filipe, de teres vindo a este podcast e se falássemos da Europa. E é da Europa que vamos falar, de uma dimensão que é a Europa na poesia. Nós olhamos um pouco à nossa volta e conhecemos a Europa pela sua história, pela sua política, mas também, se olharmos para a poesia, para o romance, ficamos a conhecer melhor a Europa, ficamos a conhecer melhor as sociedades europeias. Eu lembro-me que com a queda do muro e com, digamos, o início do processo de alargamento, começaram a aparecer imensos romances de autores da Europa Central e do Oeste, traduzidos em línguas que nós conseguíamos ler, que pelo menos eu conseguia ler. Conhecíamos os clássicos traduzidos, mas de facto não conhecíamos estes autores. E foram muitos os romances que foram publicados e poesia traduzida que nos permitiram conhecer melhor aquelas sociedades. E hoje nós olhamos para a diversidade que constitui a União Europeia e percebemos que isso tem muito a ver com a história dos países, com as suas sociedades, e na cultura reflete-se essa diversidade. E, portanto, eu gostava de perceber, quando eu olho, por exemplo, para o deputado europeu Vasco Graça Moura, que fez poemas sobre a Europa, ou Luís Miguel Nava, um poeta também conhecido, que foi funcionário do Conselho. Nós achamos que as instituições são muito cinzentas, mas Luís Miguel Nava era um exemplo do não cinzentismo nas instituições, um poeta conhecido, que nos deixou muito novo, mas, portanto, temos aqui uma enorme presença da Europa na poesia. E se calhar, tu testemunharás, tu partilharás essa análise connosco, a própria evolução política da União Europeia e da relação dos países com a União Europeia também se sente na poesia. Mas é para isso que eu te convidei, agradeço a tua presença, para partilhares connosco que leitura é que fazes desta relação. Eu agradeço muito este convite, com muita amizade e com muita solidariedade e sobretudo fico contente por se lembrarem da poesia e da literatura, que realmente são, em primeiro lugar, trazem-nos a imagem das sociedades que nós não conhecemos. Nós apanhamos melhor o espírito das sociedades, das culturas que nos são mais distantes, através da leitura de romances, através da leitura de poemas, através da leitura de testemunhos, do que através da leitura de estatísticas, que são também muito importantes, de dados económicos, que são certamente fundamentais, mas para apanharmos realmente a alma das pessoas, o espírito das pessoas, é realmente a literatura que nos traz, que nos traz essas outras culturas. Nós tivemos também com a União Europeia um grande desenvolvimento das traduções de obras de autores portugueses nas línguas europeias. Nós temos hoje existe hoje um conhecimento por parte dos outros, no estrangeiro, mais em alguns países, menos noutros países, mas muito, muito acentuadamente, uma grande diferença no conhecimento que existe hoje da literatura portuguesa e na própria imagem que se tem de Portugal. Eu, antes de vir para aqui, peguei num livro sobre a Europa dos poetas, feito já há bastantes anos, bem nos anos 80, e esse livro ainda falava de literatura portuguesa como se fosse assim uma coisa adjacente à espanhola, uma coisa assim. Ora, essa imagem desapareceu porque nós realmente enchemos com os nossos livros, as livrarias, com os nossos nomes, os circuitos literários, a imprensa. Portanto, hoje há também um conhecimento muito melhor do que nós fazemos por parte da Europa. É o mundo das traduções. A Europa é feita com muitas línguas, ao contrário dos Estados Unidos da América, que procuram falar inglês, embora neste momento cada vez mais falem o espanhol, mas que de facto se constitui através de uma língua, do inglês. Nós temos estas línguas, não sei se são 27, creio que serão talvez... 24. 24. Nós temos 24 línguas
Isso é uma riqueza enorme, mas para isso temos 24, eu peço desculpa, mas 24, quem ouvir a minha expressão 24, muitas pessoas não ficaram satisfeitas, porque eu estou apenas a falar das chamadas línguas oficiais de tradução e de interpretação. Pois. Porque, como sabes, por exemplo, não estou a contar o russo na Estónia, não estou a contar o mirandês em Portugal, não estou a contar algumas línguas que são, digamos, línguas com menor representação. Claro. Mas nós temos realmente, a Europa tem a riqueza de 24 línguas. E diz-se, mas isso é uma riqueza, é uma dificuldade, é uma Babel, como é que as pessoas se entendem? Daí a importância da tradução. O Steiner dizia que também a Europa era a Europa dos tradutores. A Europa dos tradutores, porque nós estamos constantemente, e no teu trabalho de deputada, tu constantemente estás a falar em português, que é a língua em que nós falamos na União Europeia, é sempre a nossa língua nacional, mas que depois é traduzida para todas as outras línguas por aqueles magníficos tradutores que estão ali nas cabines. E isso dá-nos realmente uma imagem do que é uma Europa atenta a muitas vozes e a muitas expressões. E acho que isso é uma grande riqueza da Europa. Mas estavas a dizer que na evolução da poesia, na relação, digamos, com a história da Europa, digamos, tu sentes que há uma tendência na poesia que tem a ver com um maior otimismo ou um menor otimismo político relativamente à União Europeia. Isso vê-se bem na nossa poesia. Eu peguei nos poemas do século XX, peguei só na poesia portuguesa do século XX, e pus-me a pensar e fui procurar alguns poemas, e nós temos uma atitude, a primeira atitude que eu queria aqui caracterizar é a atitude que vem no poema do Fernando Pessoa, Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde afastado, a mão sustenta em que se apoia ao rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Portanto, Portugal aparece aqui como a cara da Europa, neste poema do Pessoa, que aliás é inspirado naqueles mapas que havia em que a Europa era antropomorficamente representada através de uma figura humana, e a figura humana que o Pessoa está a pensar é realmente uma mulher estendida, que aliás lembra-nos a Europa do mito grego originário, a Europa que é raptada pelo touro, que foge pelo touro pelos mares e que está deitada, reclinada, romanticamente. Depois a Itália tem uma função, a Inglaterra tem outra, a mão sustenta, o rosto é Portugal. Portugal aparece na cabeça da Europa. Portugal é a cabeça da Europa. Portugal como o olhar que prescruta o futuro da Europa. O que, aliás, de certo modo, é uma resposta ao Camões, que põe, eis aqui, quase como da cabeça da Europa toda ao reino lusitano. Que o Camões, numa mesma representação antropomórfica, põe Portugal como a cabeça da Europa a caminho de grandes destinos imperiais. Essa visão, digamos, mais grandiosa de Portugal à cabeça da Europa. Depois nós temos uma outra atitude que é... depois temos uma atitude num poema do Casais Monteiro, muito, muito bonito, que eu vou ler só um bocadinho. Ele escreve isto em plena guerra, na Segunda Guerra Mundial, e é o sonho da Europa. Europa, sonho futuro. Europa, amanhã por vir. Fronteiras sem cães de guarda. Nações com seu riso franco abertas de par em par. Serás um dia o lar comum dos que nasceram no teu sol devastado. Europa, tu virás só quando entre nações o ódio não tiver a última palavra, o ódio não griar a mão avara, a mão não der alento ao cavo som de enterro dos cofres dirigindo o sangue do rebanho e do rebanho morto, enfim, à luz do dia, o homem que sonhaste, Europa, seja vida. Portanto, isto é o sonho de uma geração progressista que está aqui neste país de ditadura, de opressão, em plena guerra, a olhar para o futuro, a olhar para o pós-guerra com esperança. E depois entramos nos Mas a olhar para uma Europa que é uma Europa diferente, onde a União Europeia ainda não existe. Não, completamente, ainda não existe nada. É um sonho. A Europa é apenas um sonho por vir. E depois, antes da União Europeia, temos os poemas de fascinação.
de fascinação pela Europa, eu vou só ler um poema do David Mourão Ferreira, que é o poema de Portugal está fora, não está, Portugal está na Europa. Nós sempre fomos europeus, a nossa cultura é essencialmente e profundamente europeia, mas como eu disse há pouco a propósito daquele livro francês dos anos 80, nós sentíamos um pouco e éramos vistos um pouco como qualquer coisa periférica, qualquer coisa muito exterior, muito longe dos centros. E há um fascínio. Este poema do David Mourão Ferreira mostra muito ir-te de pé no patamar do sono, contornando sem pressa a curva de uma artéria, por mais ocasional que fosse o nosso encontro, dava-me a entender que estava à minha espera. Com um livro na mão, com um lenço ao pescoço, uma expressão cansada, a palidez inquieta de quem andasse ao vento ou trouxesse no rosto, em vez de pó de arroz, um pó de biblioteca. Surgia de repente onde sempre estivera, em Zurique, em Paris, em Liege, em Colónia, por único endereço uma carreira aérea, mas não sei se era louca ou apenas mitómana. Onde quer que eu a visse, uma coisa era certa. Numa rua, num bar, num museu, numa doca, dava-me a entender que estava à minha espera, dava-me a entender que se chamava Europa. E, portanto, a Europa está à nossa espera, a Europa ainda não nos sentimos, somos europeus, sabemos que somos europeus, aliás, os nossos imigrantes, trouxe também um poema sobre isso, mas não queria também ocupar demasiado tempo. Os nossos imigrantes fazem nos anos 60, são cidadãos europeus pelo lado do trabalho, pelo lado do trabalho mais básico, mas eles constroem realmente, o nosso europeísmo também é construído por essa gente que vai trabalhar para a Europa nas Trente Glorieuses e que vai contribuir para que a Europa seja o que ela é. E depois chegamos realmente ao momento em que entramos. Mas, aliás, os imigrantes portugueses foram grandes beneficiários da adesão de Portugal à União Europeia. E quem conhecia a situação dos imigrantes portugueses em França, na Alemanha, no Luxemburgo, antes da adesão e depois da adesão, foi uma realidade diferente. Passaram a ser cidadãos europeus. Não podemos dizer que resolveram todos os problemas, mas passaram claramente a ser olhados de uma forma diferente pelos decisores políticos, pelos cidadãos. A passagem à cidadania europeia foi realmente uma grande revolução, uma grande mudança na vida dos nossos trabalhadores na Europa. Eles passaram a ter os mesmos direitos. Houve uma fase de transição, aliás, mais longa a nossa fase de transição do que os nossos 7 anos, 10 anos, depende dos nossos parceiros e amigos, 7 anos, 10 anos, exatamente. Mais longa que as transições dos nossos amigos da Europa Oriental, mas nós tivemos realmente uma grande mudança, e essa mudança verifica-se na percepção com que Portugal é visto. Eu estive em França nos anos 80 e conheço bem, porque, além do mais, a minha filha não é francesa, mas trabalha como professora em França, e, portanto, eu vi que a imagem de Portugal, a imagem dos portugueses, mudou completamente nestes anos. E muda porque estamos na União Europeia, porque somos um parceiro, porque não somos mais um país exótico, um país periférico, um país de onde vêm trabalhadores. Não, nós somos um país de parte inteira dentro das nações europeias. E essa percepção fez-se sentir e deu naturalmente confiança às pessoas que estão a trabalhar na Europa e às gerações atuais que, evidentemente, estão neste momento em um estatuto de integração nessas sociedades muito superior àquele com que os pais e os avós tiveram. Portanto, este poema do Manuel Alegre, vale a pena lembrá-lo: solitário por entre a gente eu vi o meu país. Era um perfil de sal e abril, era um puro país azul e proletário. Anónimo passava, e era Portugal que passava por entre a gente e solitário nas ruas de Paris. Vi minha pátria derramada na Gare d'Austerlitz. Eram cestos e cestos pelo chão, pedaços do meu país, restos, braços, minha pátria sem nada, despejada nas ruas de Paris. E essa gente que fez esta epopeia fantástica e que hoje está integrada na sociedade francesa e às vezes em posições de grande destaque,
mais ou menos, mas com Hoje é evidente que o facto de pertencermos a este espaço comum, o facto de pertencermos a esta aventura comum, veio mudar muito a situação desses trabalhadores. E nós, de facto, sentimos-nos hoje, somos Europa. Eu tinha falado, há pouco, este poema do Vasco Graça Moura é interessantíssimo, é um pouco longo, mas é a vida que ele escreve na altura que ele era deputado europeu. Exatamente, que ele escreve quando era deputado europeu, e eu penso que isto, para quem trabalha em Bruxelas, é muito... Meto a chave à porta, acendo a luz e trato do jantar. Legumes crus e queijo ou bife, massa, ovos mexidos ou qualquer coisa assim para tratar de mim sem perder muito tempo em estrugidos. Alguma coisa em mim que diz: estou de música faminto neste albergue, e a alma me desata pedindo uma sonata, e eu entro assim na outra dimensão, subtil e elaborada, e nada pão, queijo, queijo, e sinto a decifrar-me separando as minhas velas bem longe de Bruxelas. Isto é aquela situação da pessoa que trabalha em Bruxelas, que tem a sua casa em Bruxelas, mas que fundamentalmente tem a sua vida familiar e a sua vida profissional e a sua vida cultural até no seu país, mas que tem em Bruxelas este pied à terra, esta casinha, onde vai participar neste mundo dos eurocratas, como ele diz, um dia assente em rotinas, política e tretas, como o dia final de toda a gente, tão pouco entusiasmante e nada trepidante, tudo fechado às 6 com ar de frete, mas livrarias fecham só às 7, entre engarrafamentos e buzinas e algumas lenga-lengas francesas e flamengas, no boulevard, nas ruas, nas esquinas, canção, tão bem em ti meu dia-a-dia, sejas tu o registro que eu não gosto disto, e todavia gosto, e todavia. Portanto, eu acho que vocês, as pessoas que vão trabalhar à União Europeia, que estão na União Europeia, que estão nas instituições, Parlamento, Conselho, Comissão, e que têm esta dupla... Bom, há pessoas que têm mesmo a sua vida familiar, lá, por causa dos deputados é um pouco diferente, porque vocês mantêm sempre aqui a vossa raiz. Um funcionário da Comissão ou do Conselho já possivelmente terá a família, terá lá a sua vida familiar, a sua casa, e portanto é uma realidade diferente. Mas portanto aqui nós já estamos dentro da Europa, e no entanto acontece uma coisa que é a crise. E a crise, a maneira como a crise foi gerida, a crise não me estou a referir à crise da pandemia, claro. 2008, exato. Eu não me estou a referir à pandemia, porque a pandemia, de certo modo, resgatou a ideia da Europa. A pandemia obrigou a Europa a redefinir-se, e a redefinir-se em relação a uma atitude extremamente negativa que a Europa tomou, ou que as instituições europeias tomaram em 2008, portanto a crise começa em 2008, 2011 é o ano mais aceso, e portanto nós vivemos essa crise, que é a chamada crise das dívidas soberanas. Essa crise das dívidas soberanas, cuja gestão cada vez mais é clara, até para as próprias instituições que conduziram as coisas, a famosa Troika, hoje, quer o Fundo Monetário Internacional, quer o Banco Central Europeu, quer a Comissão Europeia, não pensam que tenha sido uma maravilha a política conduzida naqueles anos. E não é só não pensarem, quer o Banco Central Europeu com Christine Lagarde, quer a Comissão Europeia com a von der Leyen, efetivamente a resposta europeia desta vez foi claramente diferente da resposta que, como disseste, respondeu à crise de 2011. Evidentemente, aprendeu-se muito com os erros dessa crise, quer no impacto que teve na economia, quer o impacto da própria confiança na União Europeia. Nós hoje aproximamos-nos de uma solução, de uma resposta de solidariedade. A Europa foi construída, a União Europeia é construída numa base de solidariedade. As políticas de coesão, as ideias do Jacques Delors, as políticas de coesão que foram definidas, correspondiam àquilo que os tratados, que a partir de Maastricht começam a definir no sentido de uma união económica. Ora, essa união económica não podia deixar, digamos, não podia aprofundar as divisões. E a ideia inicial da União Europeia, com o Jacques Delors, é essa. E a política de coesão surge porque é necessário não acirrar, não aprofundar a falta de coesão entre os países. Ora, o que acontece na crise das dívidas soberanas, na crise de 2008, é exatamente o contrário. É que se começam a definir os países credores e os países devedores.
começa-se a definir, em vez de se procurar mitigar as diferenças, as desigualdades, cavalga-se num acentuar dessas desigualdades, num rigorismo coberto por uma pretensa moralidade, e isso evidentemente criou um grande ceticismo europeu. E tu achas que isso teve impacto, digamos, na tendência que conheces da poesia europeia? Sim, sim. Além de vários poetas gregos que poderia citar aqui, mas eu trouxe só um poema de uma jovem poeta, a Filipa Leal, e é um poeta muito jovem, e é interessante porque mostra como uma certa geração viveu essa crise, que eu acho também, contigo, e sou otimista aí, acho que a pandemia nos obrigou a Europa a pensar de outra maneira. A pensar que não vamos todos ao fundo para que uns senhores continuem a ter uns lucros fantásticos lá nas suas operações bancárias e fiduciárias. E penso que essa consciência permitiu que nós passássemos a soluções de solidariedade saindo das soluções anteriores, as soluções que vimos com a Troika. Mas este poema mostra esse estado de espírito das pessoas. Europa. Apontas para o rosto sarcástico do sol de inverno e disparas. Há tantos meses que não chove. Reparaste? É o próprio céu a desistir de ti. E mesmo assim tu disparas. Só sabes disparar. Estás enganado, Europa. Envelheceste mal e perdeste a humildade. Não é contra o sarcasmo que disparas. Não é contra o inverno. Nem sequer contra o insólito, contra o desespero. Tu disparas contra a luz. Podes atirar-nos tudo à cara, Europa. Bombas, palavras, relatórios de contas. Podes atirar-nos à cara um deputado, uma cimeira. Mas os teus filhos não querem gravatas. Os teus filhos querem paz. Os teus filhos não querem que lhes dês a sopa. Os teus filhos querem trabalhar. Há tantos meses que não chove. Reparaste? A terra está seca. Nem abraçados à terra conseguimos dormir. Enquanto te escrevo, tu continuas a fazer contas, Europa. Quem deve, quem empresta, quem paga. Mas os teus filhos têm fome, têm sono. Os teus filhos têm medo do escuro. Os teus filhos precisam que lhes cantes uma canção, que lhes vás adormecer. Eu acreditei em ti e tu roubaste-me o futuro dos meus irmãos. Se estamos calados, Europa, é apenas porque, contrários ao teu gesto, nós não queremos disparar. Eu acho este poema bastante interessante e mostra como realmente as gerações mais novas, que estão agora a sofrer a outra crise, a crise pandémica, e nós vamos também, vai ser muito complicado sair desta crise em que estamos agora. Mas há uma coisa que nos dá uma certa esperança, é que a resposta europeia hoje foi diferente. Exato. Com as dificuldades que conhecemos, com os... Como nós costumamos dizer, com mutualização de responsabilidades. Exatamente. Exatamente. No sentido de que a Europa é um projeto de nós todos, e se não for de nós todos, então não é... Então não vale a pena tê-lo, não é? Porque... E penso que isso também é um saldo positivo para a Europa, embora a situação não seja de estarmos muito otimistas, porque vamos saber enfrentar grandes dificuldades. Estamos, de qualquer modo, a assistir a um novo espírito europeu, com todas as dificuldades que tivemos, com todas as dificuldades, com os chamados frugais, as dificuldades sobre o cumprimento das regras do Estado de Direito, dos direitos, liberdades fundamentais. Mas há um movimento da parte, digamos, das potências centrais, digamos assim, do eixo franco-alemão e dos países, portanto, que têm sido o núcleo da Europa. Há realmente, criou-se uma resposta comum, porque houve também uma consciência E os números evidenciam isso, ou seja, falaste há pouco em números, mas os números evidenciam que os cidadãos europeus sentem hoje mais confiança na União Europeia, sentem-se mais protegidos pela União Europeia do que se sentiram na última crise. Isto, por exemplo, das vacinas, da resposta, do rigor da atenção que a União Europeia tem tido em dar respostas e em procurar consensos, em procurar convergências entre os países, e já se conseguiu evitar o fecho de fronteiras unilaterais, o fecho unilateral de fronteiras, e, portanto, diferentemente do primeiro embate, hoje começa-se a agir de um modo mais coordenado.
Embora cada um tome as decisões, evidentemente. Claro. Deixa-me ainda colocar-te uma questão que é a seguinte. Tu és poeta, és diplomata, foste embaixador e tiveste responsabilidades da representação diplomática de Portugal em vários países da União Europeia. E, finalmente, o último posto diplomático como embaixador junto do Conselho da Europa. Lembro-me bem de ter visitado em Estrasburgo, acompanhando o Sr. Presidente da República, que penso foi um dos teus últimos atos oficiais como embaixador junto do Conselho da Europa. E a minha questão é a seguinte: na tua função diplomática, na tua função de embaixador, a poesia era um elemento importante que fazia parte, que te dava um valor acrescentado como diplomata nas relações diplomáticas com outros países e com instituições internacionais? Bom, eu não diria valor acrescentado, mas que a poesia, nós na diplomacia bilateral sempre temos que contar com a diplomacia cultural. E na diplomacia cultural e até na diplomacia pública, o conhecimento que se tenha do nosso país através, como disse, não apenas da informação estatística, geográfica, histórica, mas também da literatura que dá melhor o estado de espírito, a maneira de ser, o sentimento das pessoas. Essa dimensão literária, essa dimensão cultural é muito importante para os povos se conhecerem melhor. E para os povos se conhecerem melhor e entenderem melhor, e se entenderem melhor uns aos outros e entenderem melhor, por exemplo, o estereótipo de que os italianos, os espanhóis e os portugueses são preguiçosos não resiste à experiência de vida nestes países. Isto é, as nossas sociedades podem ter imensos defeitos de organização, de estruturação, historicamente, mas se há coisa que estas sociedades não são, é preguiçosas, justamente porque têm que trabalhar, porque sim, claro, tendo sido nós, digamos, sociedades relativamente mais pobres, naturalmente nós tivemos que trabalhar muito mais até do que muitas pessoas que vivem nesses países que se consideram o máximo do trabalho. Portanto, esses estereótipos destroem-se através de um melhor conhecimento, e esse conhecimento também é muito ajudado pela poesia, pela literatura. Portanto, eu sempre que fiz diplomacia cultural em todos os postos em que estive, todos os postos bilaterais, e em França tivemos, não estou a singularizar a minha ação, mas na França mudou muito realmente, como eu disse, a maneira como nos vê, e tivemos realmente um surto de traduções e neste momento vamos ter agora, em 2022, depois da nossa presidência, vamos fazer a saison croisée com a França e temos, de facto, um intercâmbio cultural intensíssimo. Na Hungria procurei também promover traduções de literatura portuguesa, encontrei interesse por parte das pessoas. Eu estive na Hungria numa fase interessante, que foi quando a Hungria entrou na União Europeia, foi o momento da adesão. 2004. E, portanto, foi interessante, aprendi muito sobre a Europa Central e Oriental, percebi também os traumas que eles têm, não é? Nós temos também que perceber, sem evidentemente nunca ceder nos princípios e naquilo que é o nosso património comum de princípios, e não pode ser minimamente posto em causa, mas saber perceber, e os diplomatas foram feitos para isso, para irem para os países, perceber o que é que são os países, perceber porque é que os países, os Estados tomam certas atitudes e explicar ao seu poder político o que é que está por trás. E na Hungria é muito claro, a gente percebe pela história deles o que é que está por trás daqueles sentimentos hostis. E aquilo que eles hoje nos querem convencer, que o conceito de Estado de Direito deles é diferente do conceito de Estado de Direito da Europa Ocidental. Isso também o Salazar dizia, que a democracia orgânica dele era tão boa como a da Inglaterra, não é? Todas as ditaduras têm as suas explicações. Todas, não há. Mas, portanto, consideras que a poesia é, digamos, uma fonte de compreensão da Europa e, digamos, as tendências, os altos e baixos, digamos assim, que a União Europeia tem vivido, sentes isso refletido na poesia que mais se orienta para a compreensão da Europa? Sim, quer dizer, quem escreve poesia escreve sempre num contexto maior,
na poesia europeia. Nós todos dialogamos com os grandes poetas europeus, como com os grandes poetas americanos, ou com os grandes poetas de todo o mundo. Mas o que aqui interessaria talvez chamar a atenção é que, para além dessa comunidade em que os poetas naturalmente se movem e conhecem e procuram conhecer os poetas dos outros países e das outras línguas, houve realmente nos últimos anos um grande eco dos acontecimentos europeus na poesia e muito, muito particularmente na grega, na italiana, na espanhola também, mas talvez aí eu conheço um pouco menos. Mas e na nossa temos algumas obras interessantes que refletem essa situação de crise em que, de repente, não apenas nós passámos uma crise económica, passámos muitas durante a nossa história, durante a nossa vida como nação e até durante a nossa vida como pessoas, porque Exato. Antes da União Europeia já tínhamos problemas e crises económicas. O que chocou mais na crise económica das dívidas soberanas, não me estou a referir a esta atual da pandemia, estou-me a referir à de 2008, é de facto a ideia de que a solidariedade se tinha substituído a prestação de contas. Isso é uma coisa que, quando se descobre, realmente é uma dor muito grande. E a superioridade moral de alguns países procuraram criar o conceito de superioridade moral. Exatamente. Mas isso tem a ver também com a diversidade cultural, aquilo que para nós é falta de solidariedade, que sentimos claramente um déficit de solidariedade, para outros países isso é interpretado como uma superioridade moral. Luís Filipe, muito obrigada por teres aceito estar aqui neste podcast a discutir a Europa, a debater a Europa. Muito obrigada. Obrigado.